Graça e paz, meus irmãos. Que bom estarmos de volta para conversarmos sobre o encontro do ser humano com Deus. Hoje nossa história, ou nosso texto narrativo se encontra em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 15 e versículo 16. É o encontro de Elias com Deus. A palavra do Senhor nos diz: Disse-lhe o Senhor Deus: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias também é citado pelo Tiago, no Novo Testamento, Tiago no capítulo 5, versículo 17 e 18, fazendo alusão à eficácia da oração. E lá tem um segredo que eu acho importante para nós hoje. A palavra de Deus nos diz assim no versículo 17 de Tiago 5. Elias era um homem semelhante a nós. Quando nós lemos na história aqui em 1 Reis o que Deus fez através de Elias, e olhamos a palavra de Tiago, que ele era um homem igual a nós, podemos perceber que Deus pode nos usar para fazer coisas grandiosas, assim como usou o profeta Elias. A história de Elias se passa aqui em 1 Reis a partir do capítulo 17. Ele aparece no texto sagrado e ele faz uma oração, olhando para o que nos ensina, nos instrui o Tiago. A oração dele: Deus impediu a chuva por 3 anos e 6 meses. Mais na frente ele vai orar e volta a chuva. Mas a caminhada de Elias, ela é uma caminhada de muita batalha, e que nós podemos dizer de muita batalha espiritual. Ele era um profeta numa nação muito idólatra. O rei de Israel, no momento, era Acabe, casado com Jezabel. Jezabel era a principal responsável pela idolatria dentro de Israel. Depois daquele momento de vitória com os profetas de Baal, que está ali no capítulo 18, de 20 a 40, ele volta a se encontrar com Acabe, fala que vai chover, ora, a chuva chega. Só que quando Acabe chega no palácio, ele conta a Jezabel sobre o que Elias fez aos profetas de Baal. Todos foram mortos. E ela então manda um recado para Elias, que ele seria morto igual aos profetas de Baal. Naquele momento, Elias teme, ele tem medo, e ele foge para proteger a sua vida. Ele vai até Bezeba, lá ele deixa o seu auxiliar, e mais à frente ele faz uma oração a Deus que demonstra que emocionalmente ele está muito abalado. Os estudiosos dessa área, alguns psicólogos cristãos, chegam a dizer que ele estava deprimido, ele estava com depressão. Mas ele ora ao Deus. E quando ele dorme, um anjo vem e o anjo acorda Elias e o instrui a uma refeição que Deus providenciou para ele. E ele se alimenta e dorme novamente. O anjo lhe acorda mais tarde, mostra que ele precisa comer, porque ele tem uma longa viagem. É interessante que mesmo nesse momento de desconforto, de problemas emocionais, Elias está numa caminhada que vai levá-lo ao monte de Deus, ao monte Horebe. Vai levá-lo a um encontro com Deus, mesmo ele estando emocionalmente com problemas, com dificuldades, com medo, com temor, de certa forma angustiado. E então, quando Elias se esconde nessa caverna, e provavelmente, não tenho dúvida que nesse tempo que ele fica ali, ele ora a Deus, e Deus vem ao encontro dele para responder a sua oração e para lhe dar direcionamento. Uma das coisas interessantes é que Deus vem até ele e a Elias e faz uma pergunta que é o fio condutor disso. Deus diz assim: que fazes aqui? No versículo 9, versículo 13 do capítulo 19. Que fazes aqui? É interessante porque ouvir essa pergunta nos traz uma sensação que ali não era o lugar para Elias estar. Por isso Deus pergunta: que fazes aqui? Que fazes aqui? E aqui nessa conversa de
Elias com Deus e Deus com Elias, nós podemos aprender lições para hoje, para os nossos dias de pandemia, de distanciamento social. Primeira coisa, Deus ouve a Elias. Quando Deus pergunta, novamente volto a dizer, Deus já saberia a resposta. Deus sabe porque Elias está aqui escondido, tão distante de casa. Mas Deus pergunta porque Deus quer ouvir. E isso nos ensina, irmãos, Deus quer nos ouvir, mesmo nos momentos de angústia, de dificuldade, de desconforto emocional, de tristeza, quando nós nos achamos solitários, sozinhos, angustiados. Não há melhor lugar para desabafar a não ser aos pés de Jesus Cristo, aos pés de Deus, no trono de Deus. E Deus ouve. É interessante também perceber, para nosso ensino no lidar com o próximo, ouvir. A escuta, ouvir o outro é importante, porque nos fornece informação para a resposta. Então, Deus ouve Elias. É interessante que Elias ele diz para Deus assim: olha, eu servi, eu fui zeloso pelo teu nome, Senhor Deus, e os filhos de Israel abandonaram ao Senhor e só eu fiquei, eu estou só. É interessante porque nós ouvimos muito isso na nossa caminhada cristã. Pessoas que se sentem só e acham que ninguém está ligando para elas, e algumas acham que Deus não se importa com elas, quando na verdade isso é um erro. Deus se importa com todos. E por isso que Deus pergunta para Elias: por que você está aqui? E Deus ouve Elias falar. É interessante também a gente notar que Deus, quando escuta Elias, ele diz assim: ô meu filho, não se preocupe, tal. Deus não é condescendente com Elias. O que Deus faz? É a nossa segunda lição de hoje. Deus corrige a visão. O que Deus coloca para Elias não é respostas àquilo que ele reclamou. O que Deus diz é: volta ao caminho, lá no versículo 14. Volta ao caminho. Deus abre a visão de Elias para perceber que ali onde ele está não é o melhor lugar para ele. Deus diz: volta ao caminho de Damasco. E aí Deus dá novas missões. Deus corrige a visão dele e concede a ele ou dar a ele novas responsabilidades. Deus não lhe dá férias. Deus lhe dá novas responsabilidades. E o que acontece é que Deus dá esse consolo, esse encorajamento, quando lá no versículo 18 ele diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias estava enganado. Ele não estava solitário nas batalhas espirituais. Haviam 7.000 com eles. Você também não está solitário. Corrija a sua visão. Deus está com você e há várias pessoas lutando por você. Na Igreja da Vermelha, então, ninguém está só. Todos estamos lutando uns pelos outros diante de Deus. Creia nisso. Então, deixe Deus corrigir a sua visão. Às vezes você está fazendo a obra de Deus do seu jeito. E uma coisa que nós precisamos atentar nesse tempo é que esse tempo de isolamento social nos mostra que o relacionamento discipulador é a chave de Deus para restaurar pessoas através de nós. Deus está fazendo um RD, um relacionamento discipulador com Elias, mas aí vem a terceira lição, é que Deus aponta um sucessor. Deus manda Elias desenvolver relacionamento discipulador com outra pessoa. Deus manda ele encontrar Eliseu e ungí-lo como seu sucessor. Aqui nós vemos o próprio princípio do discipulado, onde Elias, lá no capítulo 19, do versículo 19 a 21, ele vai encontrar Eliseu e vai chamar Eliseu. Simbolicamente, Elias lança sua capa sobre Eliseu e Eliseu entende. Eliseu começa a acompanhar Elias. Chamar. Nós precisamos chamar pessoas para andar conosco. Amigos, pessoas que estão distantes de Deus, precisam andar conosco. Se nós temos andado com Deus, andando conosco, eles vão aprender sobre Deus.
Isso é um princípio discipulado. Outra coisa, Elias vai andar com Eliseu. Quando nós olhamos segundo Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, você percebe que Elias vai realizar várias missões de Deus com Eliseu do seu lado. Isso é discipulado. Deus trabalha com Elias, mas ao mesmo tempo encarrega Elias de trabalhar com alguém. Essa é a nossa missão. Por isso que Jesus diz assim: ide, fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Essa é a nossa missão. Desenvolva relacionamento discipulador com alguém. E aí, ainda, Elias passa a visão para Eliseu. Capítulo 2, 2 Reis, do versículo 9 ao 14, nós vemos como Eliseu recebe de Elias a herança profética. Há muita gente que precisa receber o que Deus tem entregue a nós. Compartilhar o que temos recebido de Deus com outras pessoas é nossa responsabilidade. Sem esquecer de que nós nos fortalecemos e restauramos a nossa alma no encontro com o Mestre, no encontro com o Pai, no encontro com Deus. E a partir de então nós saímos para vivenciar e desempenhar o nosso papel como instrumentos nas mãos de Deus nesse mundo. Discípulos, discipuladores. Na terça Multiplique, o pastor Fabrício deu uma ideia muito interessante, falando que o WhatsApp você consegue falar ao vivo com 3 pessoas. Faça isso. 3 amigos com seu alvo. E comece a realizar o discipulado dessas pessoas para que elas tenham uma vida transformada por Deus. Encontro discipulador com Deus é a melhor atividade para esses dias de pandemia. Mas não se encontre só. Convide alguém para ir com você ao altar do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai de misericórdia, nós te louvamos por teu cuidado para conosco, meu Deus. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos chamado para perto de ti e no teu altar, nesse encontro discipulador contigo, o Senhor nos tem ensinado lições preciosíssimas para pôr em prática no relacionamento com outros. Continua ensinando-nos e ensinando a tua igreja a ser uma igreja de discípulos que fazem discípulos. Obrigado por teu amor derramado em nossos corações. Rogamos tua bênção e tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.